Seja bem-vindo ao Devocional 2 Minutos de Fé. Estamos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o Salmo 23. Se você ainda não assistiu o vídeo número 1, a descrição está aqui embaixo desse vídeo para você poder acompanhar. E hoje a gente vai dar essa continuidade a esse salmo poderoso, então já cria expectativa, deixa de lado um pouco as preocupações, deixa de lado um pouco o seu WhatsApp, o seu Instagram e vamos receber da palavra maravilhosa de Deus. Então pega a sua Bíblia aí no seu celular, iPad ou Bíblia convencional e abra ela no Salmo 23, versículo 3. Salmos 23, versículo de número 3. Eu estou usando aqui a versão NVI, não sei qual é a sua versão, mas vamos lá. Diz assim: restaura-me o meu vigor. Em algumas versões vai estar refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Davi aqui está falando de restaurar o vigor, ou refrigerar a alma. E no momento que estamos vivendo de tanto caos, tanto problema, às vezes a nossa alma fica abatida. E a gente precisa de uma força a mais. A gente percebe que no mundo de hoje os problemas emocionais são o que tem mais crescido. Às vezes nossas emoções estão tão desequilibradas, nos sentimos tão fracos. Mas a única coisa que pode nos fortalecer e refrigerar a nossa alma é um relacionamento com o Supremo Pastor. E por que eu estou falando isso? Nessa comparação de Davi entre ovelha e pastor, que acontecia no Antigo Oriente, o pastor ele tinha um relacionamento profundo com as suas ovelhas. Não era algo tipo, colocar comida e come aí, ovelha, e tá bom. Não, tinha intimidade. Como a ovelha também é um animal super dócil, amigo, então ela tinha um pleno relacionamento com o seu pastor. Era normal no Antigo Oriente o pastor e a ovelha no meio do dia ali, a ovelha vir e fazer, o pastor fazer um carinhozinho na ovelha. Isso era normal, porque existia um relacionamento. E nós precisamos de um relacionamento pleno com Jesus. Jesus apenas não te chamou para você cumprir mandamentos, não. Jesus nos chamou para a gente ter um relacionamento com Ele. Porque somente num relacionamento que o nosso vigor vai ser restaurado, ou seja, a nossa força vai ser restaurada. Talvez hoje o que você precisa é que o seu vigor, a sua força seja restaurada, a sua alma, as suas emoções sejam revigoradas por Jesus. Porque a gente pode tentar fazer várias coisas, mas a força só vem de Deus. Comece hoje um relacionamento com o seu pastor. Não encare Deus ou o próprio cristianismo como apenas regras, mas como um puro relacionamento com esse Deus maravilhoso. E Davi não para por aí. Davi ele fala, guia-me nas veredas da justiça. A gente viu no primeiro vídeo que a ovelha não sabe qual é o melhor caminho. E a grande pergunta é, até quando eu e você, a gente vai parar de ficar insistindo em escolher os nossos caminhos? Uma das maiores frustrações nossas é que a gente quer, faz parte do ser humano, algo carnal humano, escolher caminho, querer fazer a nossa vontade. Mas se a gente compreender a partir da revelação desse salmo que nós somos ovelhas, não sabemos para onde ir, precisamos da direção do nosso pastor. E o salmista aqui está falando sobre isso, guia-me pelas veredas da justiça. Deixa o seu pastor te guiar hoje. Eu tenho a certeza absoluta que o nosso pastor tem os melhores caminhos. O nosso pastor tem os melhores sonhos para nós. Deixa teu pastor te guiar e pare de escolher os seus próprios caminhos. Comece hoje na sua oração a falar, Deus, guia-me em seus caminhos, guia-me em tua vontade. E aí a gente se lembra de Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Partindo disso, vamos ler agora o versículo 4 desse mesmo salmo, agora o Salmo 23, versículo 4. Que é muito conhecido isso, que diz assim, mas quando eu andar por um vale de trevas e morte,
Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege, ou em algumas versões, me consolam. O pastor do Antigo Oriente, ele precisava levar as suas ovelhas, por isso que a gente acabou de falar de guiar, as suas ovelhas para outros pastos em algumas estações do ano. Por quê? Quando mudava as estações do ano no Antigo Oriente, perdia-se a pastagem. O que o pastor precisava fazer? Guiar as ovelhas para o outro lado. Só que para guiar as ovelhas para o outro lado, no meio do caminho tinha alguns vales. Se você já é cristão há algum tempo, você com certeza já ouviu músicas falando sobre vale. E se você ainda não é, se não tem esse linguajar cristão sobre os vales da vida, se você tem alguma dúvida, a gente fala assim, tô no vale, tô passando pelo vale, a gente precisa entender o que é um vale. Um vale. Eu vou deixar agora aqui uma imagem para você ver que realmente é um vale. Preste bem atenção nessa imagem. Eu sei que você acabou de ver a imagem de um vale e, na verdade, um vale é um acidente geográfico. Assim, a grosso modo, são dois paredões, né? São dois paredões e as ovelhas passavam por esses vales. Só que na passagem desses vales podia acontecer alguns acidentes. Porque no meio desses vales passavam rios. Então as ovelhas precisavam passar por alguns rios. É nesse momento que o pastor está ali do lado das ovelhas dizendo: ovelhas, podem vir, porque a ovelha não sabe nadar. Não existe nado da ovelha, né? Tem o nado do cachorrinho, mas não o nado da ovelha. E as ovelhas precisavam passar por esses rios. E nesse momento, sabe onde o pastor estava? Ali do lado. E se acontecesse alguma coisa com as ovelhas, o pastor pegava o seu cajado e puxava a sua ovelha. Nós entendemos, segundo a palavra, que vales são momentos que passamos, aquele momento, que são os processos da vida. Mas nunca se esqueça, os vales da vida, eles são apenas uma passagem, como o deserto. Deus não nos criou para a gente viver no vale, Deus não nos criou para a gente viver em situações adversas a vida toda, não. O vale são passagens, mas depois do vale existe uma pastagem maravilhosa. As ovelhas passavam pelos vales naquele momento difícil porque do outro lado existia um pasto maravilhoso para elas se alimentarem. Eu não sei o que você está vivendo hoje, talvez você está me ouvindo hoje falando assim: estou passando por uma situação complicada, não sei o que vai acontecer comigo. Só tenha uma certeza, o seu pastor está com você. Uma das últimas palavras de Jesus aqui na terra foi: eu estou com vocês até a consumação do século. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, o seu pastor está do seu lado. Mas se por acaso eu cair, então o pastor te segura e fala: vem para cá, vamos passar por esse vale, porque do outro lado existe pastagem, do outro lado existe uma vitória. O seu pastor está com você, ainda que você não consiga ver aos olhos naturais, pelos olhos da fé, o nosso Pai nunca nos abandona. Aleluia! E a gente vai continuar aqui. Na parte do versículo 4, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a vara. Um dos instrumentos do pastor era a vara. E eu quero deixar uma imagem aqui também para você visualizar essa vara. Presta atenção nessa imagem. Você acabou de ver uma vara. Então, a vara era um dos instrumentos do pastor para quê? Para proteção. Se o pastor está conduzindo as ovelhas, no meio do caminho podia acontecer muitos predadores. O que o pastor usava? Ele não usava ou uma arma ou uma faca. Não, ele usava a vara. E a vara protegia as suas ovelhas. Era a arma do pastor. Às vezes a gente sempre entendeu que a vara do pastor é para bater. Não, Deus não usa a vara para nos bater. Essa não é a intenção do Pai. A intenção do Pai é nos proteger. E é essa vara que o nosso pastor Jesus Cristo tem para proteger a minha vida e a sua vida contra todos os males. No Novo Testamento, em 1 João capítulo 5, fala que quem é de Deus, o maligno não toca. Sabe por que não toca? Porque existe a vara
do nosso Supremo Pastor nos protegendo contra todos os males. Eu tenho certeza que você foi abençoado hoje com o versículo 3 e versículo 4. Amanhã tem mais e vamos crescer na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.